pensei muito para falar sobre o Silvio Santos de maneira bem séria, mas eu acho que é o momento. Ele faleceu há uma semana e depois de várias homenagens que eu vi por aí e tudo, eu confesso que eu fiquei até um pouco mal, porque eu estava assistindo muito conteúdo sobre ele e no alto aqui dos meus 31 anos eu cresci assistindo o Silvio Santos, né? Então eu não vi, assim, por exemplo, eu não lembro de Topa Tudo por Dinheiro, Programa Tentação, Show de Talentos, né? Isso aí eu não assisti. Eu assisti Qual é a Música, eu assisti Roda Roda, Show do Milhão e o próprio programa Silvio Santos, vi as pegadinhas, né? Aí entra um conceito que o Silvio ele não era só um apresentador, né? Porque você cresce com uma memória afetiva. Então, a nova geração, óbvio, tipo, foda-se, ele morreu, já era. Mas a geração, creio que a última, tenha sido a minha, nesse aspecto, cresceu com a TV, né? Eu fui ter internet, acesso à internet, eu já tinha 16 anos. Então eu passei ali pelo menos 15 anos ali da minha infância, tudo, assistindo televisão. Então eu assisti os desenhos, né? Eu cresci com TV Cultura, eu lembro muito de assistir programas da TV Cultura, Rupert, Castelo-Rá-Tim-Bum. E como eu estava pela manhã, a briga era à tarde, para mim era assistir os seriados. Quando todos os meus amigos da rua estudavam à tarde, de manhã assistiam Bom Dia e Companhia com Super Choque, Meninas Superpoderosas, Pink Cérebro, eu assistia à tarde Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa das Crianças, Chaves, Chapolin. Isso aí era o que o SBT entregava, graças à programação ali que o Silvio fazia, né? Mas não só isso, eu cresci assistindo Qual é a Música e tentando adivinhar a música ao lado da minha mãe, tá? O Show do Milhão, por exemplo, o meu avô tinha um computador e ele tinha um CD do qual tinha o Show do Milhão. E eu jogava o Show do Milhão, assim, narrado pelo próprio Silvio, né? Então, não é só assim, não é a figura da pessoa que foi embora, tá? É uma parte tua também, né? Então, essa comoção ela é válida, óbvio. Óbvio que tem sempre quem fale mal, mas você nota que realmente a pessoa é uma pessoa bacana e que vai fazer falta quando você vê diversas pessoas de diversos canais fazendo homenagem, e não só isso, todos eles emocionados, pelo menos a grande maioria deles, né? E aí você começa a ler as histórias, tudo, e ver as próprias entrevistas do Silvio, pô, você vê que era um cara diferente realmente, tudo. Então, eu não vi Mamonas Assassinas morrerem, pelo menos não lembro, e não lembro da morte do Ayrton Senna. Mas já li que foi uma grande comoção também quando eles faleceram. Creio que a última grande comoção nacional tenha sido a do Silvio e provavelmente não teremos outra. Porque os tempos são diferentes, tudo é muito rápido. A minha mãe tem 50 anos, né? 52 acho que é. E ela fala, pô, eu assistia Domingo no Parque, era muito legal assistir Domingo no Parque. Então assim, realmente você vê que são gerações que foram vindo, todas acompanhando ali o lendário Homem do Baú. E nesses últimos tempos eu absorvi muito conteúdo dele, né? Então, principalmente agora, essa semana que ele faleceu, eu confesso que eu fiquei mal por estar absorvendo tanto conteúdo. E aí eu falei, não, pera, vou dar uma segurada, tudo. Porque a morte em si da pessoa, ela é uma coisa... Se você tem 20 anos, um pouco mais, talvez, e nunca perdeu ninguém, você não tem noção nenhuma do que eu tô falando aqui agora. Você não tem noção nenhuma, você não tem noção de nada, tá? Porque eu era esse cara também. E aí quando meu avô faleceu há 4 anos, aí, pouco mais de 4 anos, eu já tinha por volta de 26 anos, foi a minha... Eu já havia perdido outros parentes, outras pessoas, tudo, mas foi a minha primeira grande morte, assim, sabe? Aquela pessoa que você fala, pô, ele estava comigo para tudo, ele sabia de tudo da minha vida. Foi a primeira pessoa que eu perdi realmente, né? Demorei anos para conseguir falar deles, igual no caso dele, meu avô, igual eu tô falando aqui para você, sem chorar. Porque foi uma pessoa muito importante na minha vida, me criou, tudo, né? E aí quando você vê que a pessoa morre, você entende aquela música do Silvio, que ele fala que da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar, né? Você vê que o próprio velório dele foi bem nos termos judaicos, tudo um velório simples, tal, né?
na realidade é só um enterro, não é nem velório. E você finalmente compreende algumas coisas depois que alguém próximo morre. Você evolui muito. A gente evolui com a dor, infelizmente, essa é a realidade, né? Eu poderia ter evoluído o tanto que eu evolui com meu avô vivo, que teríamos conversas bem melhores do que tivemos. Não que as conversas que nós tivemos fossem ruins, mas eu só entendi algumas coisas sobre vida real depois do falecimento dele. Então, quando o Silvio, no caso o Cenoura Bravanel, falece, não é só a questão da figura pública estar indo, tá? Mas tem algo mais que vai, né? Porque assim, pô, eu joguei Show do Milhão no computador do meu avô, com a voz do Silvio Santos, né? Então, minha mãe assistiu Domingo no Parque, eu assistia Qual é a Música e cantava as músicas, tudo, né? Eu lembro de uma época do Pânico na TV, do qual eles queriam, o Silvio não queria que ninguém imitasse ele, e aí o Pânico ia atrás dele, rendia matérias. O Pânico foi no Qual é a Música, o Silvio dançou a música do Siri, né? Isso pra gente, na época eu estava no ensino médio, ensino fundamental ainda, partindo para o ensino médio, isso aí era uma coisa assim, nossa, a segunda-feira na escola, o assunto era aquele, né? É igual eu falei, outros tempos, não existia a internet que existe hoje, então era tudo mais lento, né? Tudo devagar, tudo. Esse vídeo já tá dando aí, vai beirar 7 minutos, 8, quem sabe? É um vídeo que, se você gosta muito da figura do Silvio, você vai assistir, senão 10 segundos a pessoa já pulou. A gente tem TikTok, as coisas, a gente vê que a média de retenção é 3 segundos. Se você não reter a pessoa por 3 segundos, ela já vai embora. Então você já tem que começar o vídeo assim, tipo uma loucura, tudo. São outros tempos, realmente. Quanto a gente vai ficando mais velho, algumas coisas vão abalando mais. Não são todas as coisas, na realidade menos coisas nos abalam, mas quando nos abalam são em proporções maiores, tá? Então a partida do Silvio me deixou assim um pouco nostálgico, um pouco para baixo, sim. Lembrei do meu avô, vários momentos ali assistindo com ele as coisas. No final da carreira agora, óbvio, o Silvio já não era o mesmo Silvio lá atrás, então ele sofreu com algumas críticas, tudo, principalmente dessa nova geração. Eu já tive 15, 20 anos também, me achava dono da verdade, tudo. Hoje não sou tão velho ainda, tenho 31, mas a gente nota que a gente não entende nada sobre a vida. Olha o que ele construiu, olha o que ele deixou, e ele se foi. Tipo, é isso, tá? Falo isso não por causa de views e tal, não. É porque realmente eu fiquei um pouco para baixo, acho legal compartilhar isso, porque eu sei que vão ter outras pessoas também que tem esse mesmo sentimento perante a morte. Se o Silvio, óbvio, nunca tive acesso a ele, nem nada, mas ele de alguma forma estava dentro de casa, né? Porque sempre estivemos com a TV ali sintonizada no SBT. Hoje foi um vídeo mais de desabafo do que de qualquer outra coisa aqui no canal, que você sabe que os vídeos nossos são mais animados, tudo, beleza?